Olá, meu irmão, minha irmã, meus amigos, um bom dia. Hoje é mais uma segunda-feira, dia 2 de março, nosso ano, né, está indo, já estamos aí no terceiro mês e nós estamos aqui com esse propósito deste quadro Minutos de Bênçãos que há anos atrás o Senhor colocou no nosso coração para poder estar orando, né, por você. Então estamos aqui com esse propósito. E a nossa live é uma live curta, porque o propósito é fazer uma breve meditação, uma reflexão rápida e um tempo de oração pela vida de vocês, pela nossa vida, para Deus nos dar uma semana vitoriosa, uma semana abençoada, né? Esse é o nosso propósito, né? Então eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês hoje, para reflexão, sobre Jó. Não vou ler com texto bíblico, né, mas gostaria de fazer alguns comentários. Eu tenho lido bastante o livro de Jó ultimamente, já li várias vezes, né? Então eu já li a Bíblia toda aí, acho que perto de 20 vezes, né? E o livro de Jó já li outras vezes, né? E gosto muito, e agora até estou aprofundando mais, porque provavelmente vai sair um livro, né? Vou estar lá publicando um livro ainda sobre esse tema, né? Porque eu quero abordar algumas coisas muito interessantes, né? Eu não vou entrar em muito detalhe, você conhece, eu creio que a maioria conhece a história de Jó, que todo mundo fala que é paciência de Jó e tal. Jó sofreu demais, né? Apesar de ser um homem justo, ser um homem íntegro, temente a Deus, o próprio Deus falou isso, né, para Satanás, mas Deus permitiu que ele fosse provado, né, passasse por uma provação muito grande, porque Deus tinha um propósito de mostrar para o inimigo nosso, né, que o ser humano ele pode permanecer fiel a Deus mesmo diante de uma circunstância difícil, né? Então a circunstância não vai influenciar na maneira como nós vamos agir ou vamos pensar de Deus, né? E o diabo tinha falado que se Jó passasse por perdas, ele negaria a Deus. Então Deus quis mostrar que isso não é verdade, que o ser humano pode continuar temendo a Deus mesmo diante das dificuldades. Então aconteceu, né, tudo aquilo que nós conhecemos, né? Ver aquelas provas assim, dentro de poucas horas, né, os seus servos foram chegando e ele perdeu todo o seu rebanho, né, os seus animais todos, né, a lavoura saqueada, né. Depois deu um vendaval na casa onde estavam reunidos os seus 10 filhos, né, 7 filhos e 3 filhas, e caiu sobre eles e todos morreram, né. E ainda por fim, Jó foi acometido por uma lepra, né, uma enfermidade, chagas no seu corpo, né, que ele acabou tendo que sentar lá no meio da cinza e ficava ali raspando, né, com cacos, aquelas feridas para aliviar um pouco a dor, né? Então tudo isso aconteceu. E então no meio de tudo isso chegaram 3 amigos dele, né, 3 dos seus amigos. E eles então começaram no primeiro momento, a Bíblia diz que nos 7 primeiros dias, eles não falaram nada, eles assentaram e ficaram ali se condoendo, que acho que seria o papel realmente de amigos, né? De estar juntos naquele momento de dor. Só que depois, Jó começou a reclamar, né, de tudo aquilo que estava passando, então seus amigos começaram a abrir a boca para falar contra Jó. E aí, ao invés de vir trazer consolo, eles começaram, na verdade, a acusar a Jó. E eles, então, os 3, dentro desse processo de acusação, de repreender Jó, eles falaram muitas coisas que estavam totalmente fora daquilo que é a realidade da Bíblia, né? Então, qual foi a teologia desses 3 amigos de Jó? De que a enfermidade ou o sofrimento só acontece como fruto de pecado. Em resumo, essa era a ideia deles. Então, Jó, segundo ele, Jó estava sofrendo porque havia cometido pecado. E aí começaram a acusar, de repente ele ter dado prejuízo na viúva, nos órfãos, e assim por diante, nos seus jornaleiros, né, os trabalhadores, e assim por diante. Então eles começaram a fazer essas acusações, porque na mente deles o sofrimento só poderia vir
vir na vida de uma pessoa que pecou. Eles já chegaram a dizer assim que nunca se ouviu falar que um justo venha passar por esse tipo de coisa, né? Então essa é a teologia. E infelizmente, hoje, nossos dias, ainda nós temos aí alguns teólogos, né? Vários teólogos, né? Uma linha da teologia que tem essa ideia. Que tem a ideia de que quem realmente é fiel a Deus não passa por lutas, não passa por provações. A provação só vem para quem não está bem com Deus, para quem está vivendo em pecado, né? Então, é uma teologia que tem hoje, né? Mas que é totalmente desmontada pela própria Bíblia, porque no caso de Jó, Jó não havia pecado. A Bíblia é muito clara, né? O próprio Deus falou, né? Viste lá meu servo Jó, ele é um homem justo, íntegro, fiel, se desvia do mal. Então o próprio Deus deu testemunho de Jó de que ele era reto. Então ele não tinha pecado. Então o sofrimento dele não tinha nada a ver com a vida de pecado dele, não era. Aquilo lá foi uma permissão de Deus para que ele pudesse provar a Satanás que Jó não negaria a Deus, mesmo diante de tanta luta. E no final da história, né, nós estamos aqui resumindo, muito bem resumido, né? Porque no final da história nós vamos perceber o quê? Deus chega para aqueles 3 amigos de Jó, aparece para aqueles 3 amigos de Jó e fala com eles assim: olha, a oração de vocês eu não aceitarei, porque vocês não falaram de mim o que era justo como meu servo Jó. Vocês notaram como é que então, mais uma vez agora Deus reafirma que Jó era justo, que Jó, mesmo diante daquilo, não pecou contra Deus. Ele reclamou, mas não blasfemou. Ele amaldiçoou até o dia do seu nascimento, porque o sofrimento era muito grande, mas em momento algum ele blasfemou contra Deus. Então Deus disse: agora, se vocês querem ser perdoados, vocês vão pegar os animais, vão até Jó, ele oferecerá um sacrifício e orará por vocês, então eu vou perdoar vocês, mas a oração de vocês eu não aceito. Então, meus irmãos, eu gostaria de deixar essa reflexão para nós pensarmos. Às vezes, quando você passa por lutas, por dificuldades, pode ser que vai chegar alguns desses adeptos dessa teologia falsa, que não é bíblica, e vai querer dizer para você: você está sofrendo porque está em pecado e tal, né? Então, você não aceita isso. A gente sabe que em alguns casos pode acontecer. Deus pode trazer algum tipo de provação quando você está em pecado, para fazer você refletir. Pode acontecer, mas não, isso não é uma regra, não é regra. O sofrimento ele está presente na vida de todos, seja ele servo de Deus ou não, o sofrimento pode acontecer. Então ele não é fruto simplesmente do pecado, né? O sofrimento é algo inerente à vida do ser humano. Tá bom? Então eu gostaria de deixar essa reflexão para você pensar. Não se martirizar, não ficar aí procurando o pecado na sua vida, né? Então, se você tem convicção de que você serve a Deus, você não está vivendo em pecado, não tem porquê você ficar aí se martirizando por causa de algum sofrimento que porventura você venha a passar. Amém? Que Deus te abençoe. Nós vamos estar agora tendo o nosso momento de oração. Nós vamos orar por todos vocês que estão conosco, assistindo esse vídeo, essa live. Então você vai estar agora orando comigo. Se você tem uma necessidade, coloca diante do Senhor a sua necessidade. Fala para o Senhor, né, aquilo que você precisa, e Ele com certeza estará ministrando a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora por cada um dos nossos seguidores, nossos irmãos, amigos, tanto do Brasil como fora do Brasil, aqueles que trabalham na lavoura, lá na roça, que o Senhor esteja abençoando as suas vidas, sua lavoura, as suas criações, esteja dando a bênção da prosperidade na vida dos teus filhos. Eu oro por aqueles que trabalham na indústria, no comércio, seja como motorista de aplicativo, de táxi, motorista de caminhões, que vivem na estrada, ó Deus, trabalhando, de ônibus, embarcações nos mares e rios, nos ares, ó Pai, os médicos e profissionais da saúde, toda a área da polícia, da segurança, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando em todas as suas áreas da polícia,
Esteja abençoando, ó Pai amado, toda a área da saúde, Pai amado, os hospitais, as clínicas, as UBSs, as unidades de saúde. Ó Deus, esteja abençoando, ó Pai, grandemente a vida de cada um, Senhor, usando para fazer a obra do Senhor através de cuidado das pessoas, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por aqueles que estão saindo para o trabalho, aqueles que estão se preparando para trabalhar, ou seja, em casa mesmo, no home office, ou seja, ó Deus, no presencial, aqueles que estão saindo para a escola agora. Esteja abençoando, ó Pai, a vida de cada um na escola, os professores, alunos, funcionários das escolas. Guarda, proteja de todo mal, Pai, a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Que a tua bênção, ó Pai, seja sobre cada um, Senhor. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Eu oro também pela vida do irmão Nilci, pela sua família. Que o Senhor esteja cuidando da vida deles, ó Pai, da saúde física. Seja abençoando a vida, Senhor, da irmã Madalena, Teodoro, a sua família, Pai amado. Oh Deus, o Marcos, a Juliana, a Kelly, ó Deus, o Leonilson. Seja abençoando a vida deles. A vida da Carla, Pai, com a sua família. Abençoa a saúde física dela, Pai, a sua insônia. Cure, Pai, em nome de Jesus. Ora, Pai amado, por todos aqueles que estão enfrentando alguma dificuldade, Senhor, na saúde. O irmão Marinho, Pai, cure do filho. O pastor Wendel, que precisa de um milagre. A Manu, que precisa de um milagre do Senhor. Seja abençoando, Pai, a vida dela com esse milagre no seu cérebro, Pai. Ó Deus, trazendo uma bênção completa para a vida dela, Senhor. Oro também, Senhor amado, pela vida do Neiri, Pai, lá em Vila Velha. Toma nas suas mãos o teu filho, continua restaurando a sua vida, Pai, para que logo ele esteja em casa, Senhor. Oro também pela vida da minha irmã Edina, Senhor. Ó Deus, faça um milagre na vida dela, Senhor, para que ela possa estar recuperando, ó Pai, sua saúde e logo poder estar em casa no seio da família, Pai, em nome de Jesus. Oro pelo Senhor Hussein, lá no Paraguai. Abençoa a sua vida, Pai. Faça uma obra grande na vida dele, na sua família, Senhor. Traga cura que ele precisa, Senhor. Oro pela vida da Neide com a sua família. Ó Deus, faça a tua obra, Pai. Vida Andressa. O Senhor sabe, ó Pai, tudo aquilo que eles precisam. Seja abençoando poderosamente, ó Pai, a vida desses irmãos, Pai. Todos os nossos amigos, irmãos que têm também os seus canais na plataforma e que levam a palavra, Senhor, levam a mensagem de entretenimento, algo, Senhor, para alegrar o coração das pessoas, ou a mensagem da tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando cada um, Senhor, em nome de Jesus. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, né? Graças a Deus por mais essa oportunidade, né, de estarmos aqui com você, né? Eu quero também falar com você sobre meus livros, né? Nós temos aí alguns livros, no momento nós estamos com 5 livros já publicados, né? E se você entrar lá no canal, na aba da comunidade, ali eu coloquei uma relação com todos eles, os títulos de cada um desses livros. Se você quiser adquirir, eu tenho certeza que eles vão abençoar a sua vida, né? Tem na área do casamento, uma bênção chamada casamento, tem na área da teologia, da escatologia, né? Que fala um pouco sobre Cristo, sobre os anjos e o envolvimento no tempo do fim. Tem um sobre filhos, criação de filhos, herança do Senhor são os filhos. Eu tenho um sobre os pais da Bíblia, que fala sobre vários pais e traz lições maravilhosas para aqueles que são pais ou que vão ser pais. E também tem um livro que conta a história de José do Egito, né, da cisterna ao trono. Deus transformou um escravo em governador, é o título do livro. Então você pode adquirir. Meus livros, eu estou vendendo eles com a média de 30%, no mínimo 30% a menos do que o valor estabelecido, o valor de capa, tá? Então, porque o objetivo é realmente que você possa ser abençoado através dessa leitura. Então, se você tiver interesse, você lá na comunidade mesmo, pode deixar lá seu recado, que daí eu entro em contato com você. Se você deixar ali o contato, eu entro em contato e nós vamos acertar como fazer para enviar o livro para chegar até você. Eu posso mandar aqui no Brasil para qualquer lugar, através do correio, com a taxa de correio, né, que não é muito. Então você pode ser também abençoado grandemente por esses livros, né? Tá bom, meus queridos?
Fique na paz, se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos de novo para esse quadro Minutos de Bênçãos, e eu sei que será realmente bênção na sua vida. É a minha oração, né, para você, meu desejo, em nome do Senhor Jesus.